Agora sim, retornamos. Estão me ouvindo? Eu estava aqui perguntando se vocês estavam me ouvindo com o microfone desligado. Sim, Estamos ouvindo. Valeu, obrigada, gente. Obrigada, viu? Eu estava aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu falei, gente do céu, mas é lógico, né? Assim fica difícil, né? Gente, eu acabei de enviar, agora na hora do intervalo, encaminhei os dois arquivos, um de instrução para a oficial 2 e outro com o próprio arquivo da oficial 2, tá? Encaminhei aí para os representantes de turma, para mais uma vez poder contar com a gentileza deles, viu? Para poder disparar aí para as turmas, tá certo? Então, já agora, tanto o WhatsApp quanto no Ava eu já tinha colocado antes de começar as aulas, né? Hoje. Já está disponível, então vocês já estão aptos a começar a fazer atividade, tá bom? Então, essa daqui foi a última questão que a gente parou. Vou passar para a próxima, deixa eu clicar aqui. Clicar para a próxima, para a gente poder responder, tá bom? Então, vamos aqui. Quinta questão. Neoplasia se refere à massa anormal de tecido, cujo crescimento é quase autônomo e excede os tecidos normais. Em contraste com as proliferações não neoplásicas, o crescimento de tumores persiste após a interrupção dos estímulos desencadeadores. Os tumores são classificados com base nos comportamentos clínicos em benignos e malignos. Na verdade, é o que a gente já falou hoje no caso clínico, o conceito de neoplasia que o Marcos deu, né? Na verdade, reparem vocês que o que nós falamos foi o que foi dito por Robbins e Contra em 2012 no livro dele, né? Então, bem, em relação a isso, em relação a essas né, as neoplasias, podemos afirmar, existe aqui uma única frase verdadeira. Vê se vocês identificam ela, tá? Identificam, ficam caladinhos só para dar tempo ao colega, já já eu vou perguntar a resposta. Já identificaram a frase correta? Letra C? Isso mesmo, Bia. Certinho. Deixa eu pegar aqui. Letra C. Então, a correta é essa daqui, ó. No câncer invasivo, as células cancerígenas invadem todo o órgão e podem alcançar a corrente sanguínea. Se a gente observar, a gente vai lendo e dá para a gente lembrar daquele desenho, né? Que eu mostrei para vocês no final do caso clínico, né? Justamente aquelas células invadindo os vasos sanguíneos, né? Então, tá certinho. Mas vamos ver aqui. As outras estão falsas por quê? As neoplasias benignas apresentam um comportamento invasivo. Não, né? Se ela é benigna, ela não tem comportamento invasivo. Comportamento invasivo é característico de tumor maligno. As neoplasias malignas apresentam comportamento inocente. Não, na verdade aqui são frases, né, em que na verdade eu troquei aqui. A neoplasia maligna, o que tem comportamento inocente é a benigna, né? Então, tá longe de ser verdadeiro aqui. Nesse caso, a formação do câncer ocorre por meio de uma célula normal que sofre uma alteração reversível. Ah, quem dera fosse, né? Já pensou se fosse reversível? Ia ser tão bom, mas infelizmente não é.
né? Quando tem a formação do câncer, aquelas alterações são irreversíveis, infelizmente. Então, é justamente isso aqui que dá a essa frase a conotação errada, tá? A carcinogênese, de forma geral, ocorre de... Opa, perdão. A carcinogênese, de forma geral, ocorre de forma rápida, podendo levar questão de horas. Não, como a gente viu dentro da oncologia, na maioria das situações, na carcinogênese, ocorre de uma maneira lenta, né? Nós vimos, embora, lógico, existem diferentes tipos de câncer, vários retrospectos, mas de uma maneira geral, na maioria dos casos, o processo de desenvolvimento do câncer, ele ocorre ao longo dos anos, né? De uma maneira lenta. A pessoa, na verdade, está longe de imaginar que está com uma situação dessa, mas a coisa está acontecendo de uma maneira lenta, gradual, ao longo do tempo, tá? Então, de fato, essa frase também está errada. Tá? Eu acho importante aqui para a gente saber o que está errado, né? Até mesmo para dar um tipo de resposta que eventualmente tem um colega que não identificou e por quê, né? Para ele entender o que essa frase está errada, tá bom? Então, vejamos uma próxima. Questão 6. Existem anticorpos que neutralizam as toxinas, bloqueiam a ligação de antígenos nas superfícies de mucosas e encontram-se nas superfícies... aqui eu repeti, tá, gente? Desculpa. Encontram-se. O fato é que existem anticorpos que neutralizam toxinas, bloqueiam a ligação de antígenos e estão nas superfícies de mucosa e secreções como colostro, leite materno, saliva, muco, fluido brônquico e secreção vaginal. Apresenta as funções de defesa contra patógenos invasores, as mucosas, que são as conjuntivas, mucosa nasal, boca, trato respiratório, digestório e geniturinário, tá? Bem, a sala alternativa que está correta, a classe de anticorpo que exerce essa função. Deixa eu colocar aqui para vocês contextualizarem. Nós vimos, né, que nós temos 5 classes de anticorpos. IgA, IgG, IgM, IgE e IgD, tá? E nós vimos, tem lá, eu na verdade coloquei para vocês 2 quadros, com características, né, dessas imunoglobulinas. Existe uma imunoglobulina que ela está presente em secreção, que ela está presente na mucosa. Eu até, quando eu falei para vocês, quando eu apresentei, eu falei assim, gente, olha, por exemplo, o beijo, né? Na saliva, nós temos a imunoglobulina, que é uma imunoglobulina de uma determinada classe. É isso que está se perguntando, né? Qual que é essa classe de anticorpos que está presente em secreções? Exatamente, isso mesmo, né? A IgA, tá? Então, só vou falar aqui um pouquinho das demais para vocês recordarem, mas é isso mesmo. A IgA, eu gosto de falar do beijo, que aí o aluno associa e guarda, mas isso é referente a qualquer secreção, quer seja saliva, quer seja lágrima, leite, as mucosas, né? De uma maneira geral. Então, IgA. A IgM, né? Vou falar aqui só para vocês recordarem. A IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido, tá? Então, ele é formado logo de início, tá? Então, indivíduo que esteja IgM positivo, normalmente é quando a gente fala que ele está na fase crônica, na fase aguda, tá? Onde ele está mais próximo de ter entrado em contato com aquele micro-organismo, tá? Então, o IgM é clássico, primeiro anticorpo a surgir e classicamente da fase aguda das doenças, tá? O IgD, ele, na verdade, ele é receptor, né? De antígeno em linfócitos B. Então, normalmente, ele está associado a esses linfócitos B. A IgE, talvez vocês vão recordar, porque eu gosto muito de destacar a IgE para os indivíduos que são alérgicos, né? Indivíduos alérgicos têm uma grande presença de IgE, porque ela é clássica de reações alérgicas e ela também está muito presente em situações parasitárias. Quando o indivíduo está parasitado, né? Ele tende a ter um aumento de anticorpos da classe IgE. E os IgG, né? Esses anticorpos da classe IgG, eles são clássicos de estarem presentes na fase crônica da doença, né? Normalmente a gente pede IgM e IgG para um determinado
antígeno, né? Por quê? IgM fase aguda, IgG fase crônica, tá? E ele é típico para proteção contra micro-organismos diversos, que sejam virais, bacterianos e até mesmo toxinas, tá bom? Então, só para a gente recordar aqui, coisa que nós vimos, aquelas imunoglobulinas, e logicamente um pouquinho de características sobre elas, tá bom? Próxima questão 7. Bem, a morte das células é um fenômeno comum durante o desenvolvimento embrionário, necessário para remover tecidos provisórios, eliminar células supérfluas, originar ductos, formar orifícios. Também ocorrem mortes celulares durante a vida pós-natal, quando o organismo necessita remodelar tecidos ou remover células danificadas, desnecessárias, redundantes, envelhecidas ou perigosas para a saúde, como são as células infectadas e as células tumorais. Então, tá. As frases abaixo referem-se à morte celular, tá? Analise se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Bem, aqui a gente vai simplesmente analisar se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Vou dar um tempinho aí só para vocês analisar cada uma dessas frases para a gente dar a resposta. Vou até mudar aqui o meu para um fininho. Isso. Analisem aí que eu já vou perguntar a vocês a resposta. Oi? Analisem todas, que aí a gente sai com a resposta geral. Vejamos, então vamos. Vamos analisar aqui. Eu vou falar a frase e vocês me digam se ela é verdadeira ou falsa, tá bom? A lesão celular pode ocorrer por motivos endógenos, ou seja, próprios, e ou exógenos, são motivos externos. Verdadeiro. 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 Isso, gente. Agentes infecciosos são exemplos exógenos que provocam lesão. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. A lesão celular ocorre quando os estímulos nocivos extrapolam a capacidade adaptativa e de manutenção do equilíbrio da célula. Verdadeiro. Verdadeiro. Ok. Lesão celular pode ser reversível ou irreversível. Verdadeiro. Verdadeiro. Isso. Lesão irreversível causa morte celular. Sim. Verdadeiro. Muito Verdadeiro. bem, gente, isso mesmo. Na verdade, aqui eu queria realmente reforçar conceitos corretos, né? São todas verdadeiras, sim. Justamente é aquilo que a gente estudou na nossa disciplina. Lesões que possam ocorrer tanto por motivos próprios ao meu organismo, quer seja estado nutricional, características genéticas, né? Estresse, enfim, aquilo que é nosso. Ou por motivos externos, né? Que possam promover lesões reversíveis ou irreversíveis, que possam gerar morte celular. Na verdade, a nossa disciplina ela permeou isso, né? Desde o início, da possibilidade de alterações celulares, com possibilidade de recuperação e situações de alterações, né? Então, a nossa disciplina ela trabalha justamente com isso, tá? Então, parabéns, acertaram tudo. Vamos aí à próxima. Questão 8, né? Falando sobre o consumo do álcool.
O consumo do álcool é um dos principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do câncer de boca, né? A gente até falou, o etanol, né, tem um potencial, ele é um agente carcinogênico químico, né? E juntamente o etanol com o tabaco, eles são as principais casuísticas, os principais agentes carcinogênicos que levam a câncer da cavidade oral, tá? O dano provocado pelo consumo do álcool na mucosa oral pode ser resultado de uma ação direta, pela sua presença na corrente sanguínea, ou de sua atuação sobre outros sistemas. Diversos mecanismos possam influenciar a mucosa oral, não estando claro na literatura qual desses seria o mais importante no que diz respeito à carcinogênese de boca. Ok. A gente fala, né, gente, de uma maneira geral, muito ainda tem o que se entender sobre a carcinogênese, né? Se nós soubéssemos todos os detalhes, a partir do momento que a gente vai conhecendo mais detalhes, a gente tem características maiores, né? Inclusive no tratamento, né? Então, olhem, dentre as opções abaixo, marque a única afirmativa que não constitui um dos fatores que influenciam a evolução do câncer. Então, olhem só, verifiquem se essas características podem influenciar a evolução ou não do câncer. Identifique aí apenas uma que não esteja associada à evolução do câncer. Deixa eu mudar aqui, que essa é rapidinha. Marca texto. Oi, perdão, pode falar? Oi, alguém falou? Pode falar. Letra E? Não, características Letra A. ambientais. Letra Não. D. Letra D. Letra? Letra D. D. Isso, D de dado. Isso. Olha só. Por que sexo não? Porque é evolução, né? Imagina, tanto um indivíduo do sexo masculino como um indivíduo do sexo feminino adquiriram câncer de boca. Poxa, a evolução desse câncer vai ser independente dele ser macho ou fêmea, né? O fato de aqui, né, do indivíduo em termos do sexo, não vai ser o responsável pela evolução desse câncer. Tá? Agora, velocidade de crescimento influencia? Sim, existem tumores que podem ter um processo de crescimento mais veloz, tem outros que são mais lentos, a maioria é mais lento, inclusive, né? Mas essa velocidade, ela interfere, sim, né, no processo evolutivo do câncer. A localização. Ter um tumor em determinadas regiões interferem, né? Igual até hoje mesmo eu já mencionei aqui para vocês, olha, na situação de metástase, eles observam muito, principalmente o quê? Fígado e pulmão. Então, a localização, por quê? Porque são órgãos altamente vascularizados, que têm um aporte fluxo sanguíneo muito grande, né? Que possam chegar a células ali tumorais com uma facilidade maior. Então, localização pode interferir? Pode interferir. Genética, né? Eu tenho predisposição? Sim, né? Nós vimos que a genética, ela, pelo próprio INCA, ela refere-se ali a 10, 20% do processo evolutivo de um câncer, tá? A maioria das características, elas são características ambientais. Então, tudo aquilo que eu faço tende a interferir muito mais. Mas aí você fala assim, Luciene, não é só o início do câncer, mas a própria evolução do câncer. Concordo. Mas imagine, se eu sou um indivíduo tabagista, se aquele tabaco foi um agente carcinogênico que me fez ter, né, o processo do câncer, e eu ainda continuo fumando. Lógico que essa característica vai interferir ainda mais, mesmo porque muitas das vezes, no início do tumor, eu nem imagino que eu esteja com aquele tumor, né? Então, ainda vou continuar. Então, essas características ambientais, esses caracteres externos, né? Que eu vou ali, ou seja, eu ainda não só já teve instalação do tumor, como ainda continuo com aquele agente carcinogênico. Então, logicamente, isso tende a influenciar na evolução daquele tumor, né? Eu achei que sexo seria porque tem mulheres que estão
digamos assim, tem cânceres que são mais frequentes em mulheres, mas é quando o câncer já está na pessoa, né? Não é quando ela vai adquirir, Sim, é quando já está nela, entendi. Eu que não prestei atenção exatamente. na pergunta mesmo. Ela funciona como pegadinha, sabe, Bia? Concordo com você. Mesmo porque, por exemplo, câncer de próstata é exclusivo nos machos, câncer do colo uterino é exclusivo em fêmeas. E aí poderia ser tendencioso, mas aí tá a característica da evolução, né? Uma vez já instalado, ele tende às vezes a evoluir mais intensamente, tá? Então, por isso que o sexo aqui nesse contexto ele entra como uma característica errônea, tá? Mas ele acaba, eu concordo com você. Isso em prova, por exemplo, seria pano para manga, né? Porque tem gente que ia marcar Eu ia e, errar. ia levar por esse lado, tá bom? É importante, tem hora que a gente tem que ter cuidado, porque eu até concordo com você. Depois que a gente analisa assim, eventualmente isso possa se servir para outro tipo de interpretação, né? Mas é só ter cuidado que aqui fala sobre a evolução, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu também concordo. Isso em prova seria temeroso, né? Depois a gente ouviu muito ali e às vezes a pessoa leva para um outro lado, né? Mas aqui para a gente ficar mais tranquilo, a gente discutir, entender, né? Porquê dessa resposta. Próxima questão 9. Gente, daqui a pouco eu termino as perguntas e vou para a plataforma, tá? Podem ficar sossegados que a gente está finalizando. A dor em doentes oncológicos pode ser secundária à evolução da própria patologia, aos procedimentos terapêuticos e ao diagnóstico interferindo na qualidade de vida e desempenho das atividades. O indivíduo com câncer é submetido a um severo e especial estresse gerado pela ameaça da doença, incapacitante ou da morte, da multiplicação ou perda pela cirurgia de uma parte importante do corpo. Na verdade, a gente sabe, na hora que a gente fala de câncer, vários aspectos são relacionados, né? Não só a doença em si, mas todo um aspecto psicológico, de receio, né? Interfere muito no sistema psicológico das pessoas. E a gente viu ao longo da nossa disciplina também que excesso de estresse, ele também acaba sendo negativo, né? Então, por isso que isso gera uma problemática ainda maior. Bem, há diversas possibilidades para o tratamento de pacientes com neoplasias malignas. Em relação à radioterapia, hoje a gente já trabalhou com isso, né? Ela é indicada para pacientes que apresentarem as seguintes características, exceto, se vocês perceberem ali, a gente já respondeu hoje ao longo da nossa aula, antes do intervalo. Qual que é a característica quando a indivíduo apresenta uma determinada característica que não é indicativo dele realizar radioterapia? B. Bia, a gente já tinha exatamente, né? Letra B. Exatamente, Alessandra. Indivíduos com metástase, né? Não é que não podem, a princípio não é indicado, né? É aquilo que nós comentamos. Protocolos são protocolos variados de paciente para paciente. Mas, a princípio, o fato de atestar que ele tem metástase faz com que a radioterapia não seja o principal método de escolha para o tratamento, né? Então, todos os demais são pacientes com tumores bem localizados, pacientes com tratamento local, tratamento que utiliza de equipamentos e técnicas de radiação ionizante, tratamento e ele também, né? A radioterapia é um tratamento com sessões que vão variar de 5 a 20 minutos, né? Essa variação, inclusive, venha de acordo com a localização, com o tamanho do tumor, né? Então, também é variado em relação a isso, tá? Então, exatamente. B é a única característica da qual não se indica a radioterapia. Próxima, questão 10. O processo de transição demográfica e epidemiológica, no qual se observa a tendência ao envelhecimento populacional e o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, traz consigo implicações para os perfis nutricional e alimentar da população brasileira. Ao mesmo tempo que a ocorrência de desnutrição foi reduzida bruscamente, a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou, resultado da adoção do estilo de vida sedentário e do consumo de dietas desbalanceadas.
Como consequência das alterações metabólicas decorrentes dos hábitos de vida inadequados, as enfermidades crônicas não transmissíveis são atualmente problema de saúde pública, que assumiu proporções epidêmicas. O papel dos componentes dietéticos na prevenção das doenças crônicas tem merecido considerável atenção. Na verdade, isso aqui é uma grande realidade, né? A população mundial tem aí como características, pelo nosso sedentarismo, pelo nosso consumo, né? Muito industrializado, comidas prontas, né? Altamente processadas, uma ingesta cada vez menor, né? De frutas e verduras, né? Antes a gente tinha ali no quintal, tudo era só ir lá e pegar, né? Hoje em dia, todas essas alterações de hábitos fazem com que a gente tenha ganho de peso, né, que a obesidade seja uma realidade, que a característica de hipertensão, né, grande parte da população é hipertensa, a diabetes, né, do tipo 2, enfim. Então, tudo isso a gente sabe, bem como a gente também viu que esses, né, a falta de atividade física, ela não contribui em nada para a prevenção do câncer, muito pelo contrário, igual a gente já viu, e a própria dieta, né, irregular, que também acaba sendo ali um convite, muitas das vezes, também à incidência do câncer, né? Enfim, todos, né, são características de um processo inflamatório crônico, quando a gente observa que todas essas alterações podem sugerir alterações crônicas no organismo do indivíduo. São características de um processo inflamatório crônico, exceto uma. Verifiquem aí, qual que é a característica de inflamação crônica que não é pertinente? Letra D? Exatamente, e eu vou explicar por quê. Olha só, Luciene, inflamação não tem os sinais cardinais? Sim, na inflamação aguda, né? Por quê? Na inflamação crônica, nós vimos que os sinais cardinais, eles tendem a estar mais brandos, ou até mesmo eles possam estar ausentes. Ah, Luciane, mas não é tá crônico? É, mas o que acontece é que quando cronifica, a gente consegue perceber que tende a ficar com menor rugosidade, tende muitas das vezes a perder aquela característica de edema. Então, é característico da cronicidade uma diminuição dos sinais cardinais, tá bom? Todas as demais características são reais. A associação do processo cicatricial com formação de fibrose é verdadeiro. Ocorre quando o agente patológico não é destruído, de fato, aí se torna crônico. Deve ser exposição prolongada a agentes potencialmente nocivos. E são exemplos de inflamação crônica, tuberculose e reações autoimunes. Tudo isso verdadeiro, tá bom? Próximo. O homem de 55 anos compareceu ao pronto atendimento próximo de sua residência com um quadro: coriza, sensação de febre, tosse, com expectoração purulenta e dor no peito. O médico receitou medicamentos antitérmicos e antibióticos. Teve melhora e durante 15 dias a tosse persistiu. Com o passar do tempo, o paciente percebeu que estava emagrecendo e se sentindo cansado. Procurou novamente ajuda médica e realizou exames que detectam carcinoma de pulmão. Na avaliação, ou seja, na anamnese, o paciente relatou que é tabagista de 20 cigarros por dia há 40 anos. Então, na verdade, nessa questão era um mini caso clínico, né? O que eu destaco aqui para vocês? Primeiro, ele chega com manifestações clínicas que poderia eventualmente serem pontuais, né? Febre, tosse, mesmo expectoração, pode estar associado a casos ali que a gente vem a ter, trata e fica por isso mesmo, né? Resolve. Inclusive, o médico de início administrou para ele antitérmico e antibiótico. Ele até melhorou, mas depois de 15 dias, a tosse persistia. E o que principalmente aqui relata, que eu chamo a atenção de vocês, é que, olha, o paciente percebeu que estava emagrecendo e sentindo-se cansado. Logicamente que só ao emagrecer,
Poxa, eu de repente, se eu estou fazendo, controlando a minha ingesta e realizando muita atividade física, eu vou emagrecer. Mas, se eu já não estou legal, se eu estou me sentindo muito cansado, se eu estou com um quadro clínico ali, algo que esteja me incomodando, e eu só estou emagrecendo sem uma real causa aparente, isso é chamativo. Então, isso de fato deva-se procurar o médico novamente, relatar tudo isso e fazer os diagnósticos necessários, né? Além de tudo, aí, né, ele ainda fala que é tabagista há 40 anos. Então, acaba realmente, né, colaborando para esse processo. Com base nesse quadro clínico, qual a classificação do agente carcinogênico que provavelmente desencadeou o câncer nesse paciente? O que promoveu? O que vocês acham, né? A gente nunca pode falar que é o único, exclusivo. Mas qual que é o sugestivo aqui? Qual que é o agente O carcinogênico? tabaco? Exatamente, o tabaco, que é um agente carcinogênico que químico, tá? Químico. Tabaco, né? O tabaco, que é um agente carcinogênico químico, que provavelmente, né, que a gente nunca possa falar que se ele não fumasse, ele não ia ter, né? Mas provavelmente esse agente carcinogênico, que é um agente carcinogênico químico, ele tende, né, a promover situação tumoral maligna, tá? No caso clínico, foram citados 2 sinais cardinais da inflamação. Eu até vou voltar aqui. Quais são os 2 sinais cardinais da inflamação que foram citados? Dor? Febre e dor. Isso. Febre e dor, tá? Inclusive, eu nem vou escrever aqui não, mas é isso. A febre e a dor, tá bom? Que a gente verificou ali, tá? E qual que é o tumor? O tumor dele, né? É um tumor o quê? Carcinoma de pulmão. Tabagista. É um tumor maligno, né? Infelizmente é um tumor maligno, tá? Carcinoma de pulmão é um tumor maligno. Até para recordar vocês, numa perguntinha que eu fiz hoje lá no início. O que é característico, né, de malignidade, a nomenclatura. Aí vocês me falaram, sarcoma e carcinoma, né? Carcinoma é clássico de tumor maligno que acomete células epiteliais, né? Então, aqui no caso, são essas células que revestem o pulmão. Então, carcinoma de pulmão, tá? É um tumor maligno, infelizmente. Questão 12, se não me engano, ela é a última questão, gente. E aí depois eu vou mostrar para vocês um material rapidinho aqui. Olhem só, os mecanismos fisiopatológicos das lesões celulares são diversos. A imagem abaixo apresenta um coração que sofreu lesão e morte celular. A gente está vendo aqui, né? O indivíduo está mostrando uma área que foi afetada e chamando atenção, né, para esse prejuízo aqui vascular, alteração na vascularização e, logicamente, essa interferência vascular interfere na integridade dessas células musculares cardíacas. Aí se pergunta, com base em seus conhecimentos sobre lesões celulares, complete. A lesão do infarto agudo do miocárdio é promovido por uma palavrinha, aí vem, ou seja, baixa concentração de oxigênio nas células. Que nome a gente dá à baixa concentração de oxigênio nas células? Eu apresentei isso. Isso, Bia. Hipóxia, tá? Hipóxia. Por quê? Só recordando vocês. Hipóxia é a baixa concentração. Quando eu tenho ausência, é anóxia, tá bom? Outra palavra. Essa situação promove alguma coisa, uma vez que a morte dessas células não estava programada. Ou seja, qual que é o nome que a gente dá? A morte, exatamente, a morte não programada das células. Necrose. O processo programado de morte celular, damos o nome de... Quando a morte é programada? É necrose e... Apoptose.
Exatamente, Melina. Apoptose, né? Apoptose, tá? Porque nós vimos que há dois tipos de morte celular. Uma que é programada, que é a apoptose. A outra é não programada, que é a necrose, tá? Agora aqui, a morte de células ocorre porque houve uma lesão. Palavrinha, não sendo possível a sua adaptação celular. Que nome a gente dá quando ocorre uma lesão que ela não se adapta? É uma lesão... Exatamente, é uma lesão... Que é isso? Irreversível, tá bom? Aqui. Essa... Ai, Jesus, é ótimo. Imagina, olha, eu não vi aqui. Gente, ó, vocês me desculpem a letra, é muito difícil escrever assim, mas eu gosto de deixar de registrado só para vocês ali na hora, né, de voltar e ver a live, ter ali em termos como resposta, tá? Mas a letra e a bagunça, né? Enfim, isso acontece, perdão. Bem, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem outra. Não tem não, daí que eu me recordava, né? Mas aí isso não significa que acabou, não. Eu vou aqui colocar para vocês, embora eu estou dando aí esse meu bom dia, mais um beijo para vocês, mas é o seguinte, eu vou mostrar a vocês, é porque aí eu vou ter que sair aqui desse material e vou colocar vocês numa plataforma. Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho aqui, ó. Saiu mesmo, não se assustem. Eu tenho que tirar esse meu material aqui. Já deixei ele no ponto aqui para mostrar a vocês essa plataforma. É aqui. Deixa eu ver se se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Pelo meu celular. Não. A gente tá vendo. Tá vendo? Tá? Ah, tá. Agora apareceu para mim também. Ok. Que eu coloco o celular também como se fosse uma aluna aqui para tentar ver o que vocês estão vendo. Agora apareceu para mim também. Então, olhem só. Porque, né, dentro daqui da imunologia, a gente, na verdade, pouco explora aqui esse ambiente. Mas tem aqui um sistema linfático que eu achei que valeria a pena mostrar para vocês, tá? Afinal de contas, olhem, a gente fala sobre o sistema linfático, né, na morfo. E eu acho que aqui é um momento que eu também viro e mexe, eu faço arte. Deixa eu voltar aqui com a faquinha, porque senão eu saio dissecando tudo. Olhem aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cadê onde que eu falo, que eu subo, que eu desço aqui? Aqui, ó. Aqui. Esquerda. E deixa eu mostrar para vocês. Reparem, gente, o que vocês estão vendo, e eu vou aumentar aqui o zoom, tá? Para vocês verem com mais facilidade. Olhem só, eu chamo a atenção de vocês para essa vascularização em verde, que corresponde aos vasos linfáticos, tá? Então, aqui, ó, só para mostrar a vocês, olhem, e eu vou dar ainda um zoom maior para vocês observarem a presença dos linfonodos, mas só para vocês perceberem, tá? A presença desse... Não, filho. Não, eu tô voltando com a pele, não é para voltar com a pele, eu quero dissecar isso. Oh, Deus. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês perceberem. Olhem só aquela vascularização linfática que a gente fala, né? Olhem aqui para vocês. Deixa eu virar aqui, ó. O fato dessa vascularização, reparem vocês que ela permeia juntamente com a vascularização sanguínea, né? Mas que ela sempre tem a presença, olhem só, deixa eu dar um zoom, dar um zoom aqui na estrutura de linfonodo. Se vocês observarem no material, olhem, esses ambientezinhos aqui, ó, vou circular, né? Esses aqui são os linfonodos que nós falamos, é um local onde eu tenho acúmulo de linfócitos T, né? Que aí o material vai passando pelo vaso linfático, a linfa, e eventualmente eles possam se tornar congestos diante da detecção de alguma alteração, né? Inclusive, vale a pena chamar a atenção de vocês, uma coisa que a gente viu, né? Que no caso, deixa eu colocar assim,
aqui, que no caso, até na própria neoplasia, lembram vocês que a gente viu a possibilidade também, né, da dissipação daquelas células tumorais a partir dos vasos linfáticos. E é exatamente por isso, olhem, que nessa região, quando a mulher faz mastectomia, retirada da mama, quer seja em parte ou total, né? Se retira também aqui os linfonodos da região axilar. Olhem só, deixa eu colocar aqui para vocês perceberem. Dou aqui, dá um zoom, ó. Percebam vocês que nessa região eu tenho aqui maior quantidade de linfonodos, né? E aquilo que nós falamos também, no contexto de que nessa região também, olha, na região do pescoço, lembram que nós nos referimos que quando a gente vai no médico, eu estou acusando, né, alguma queixa, aí ele apalpa a região do pescoço para verificar, porque eu possa vir a ter a presença da íngua, né? Íngua são esses linfonodos que possam ficar congestos diante do processo inflamatório, tá? Então, olhem só para vocês perceberem, né, a grande quantidade de linfonodos que estão aqui presentes, né, esse tipo de imagem que é perceptível. Lógico, eu apresentei a vocês em termos de desenhos, né, desenhos lá, mas aqui eu acho que é tão bom a gente poder observar esse material em 3D, ele facilita tanto, né? Existe também aqui, ó, um outro detalhe, essa daqui, que eu também acho que vale a pena colocar para vocês. Porque a gente fala com os alunos, né? Que o material linfático, a linfa, ele acaba desembocando junto aos grandes vasos que permeiam aqui o coração. Aí eu vou mostrar para vocês, essa é a baixa, deixa eu ver aqui. É isso que eu quero mostrar. Olhem, não, abaixei demais, o W sobe. Olhem, vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. Porque se vocês observarem que eu tenho um vaso linfático, e aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem. E eu vou arredar, que eu tô vendo que eu tenho que ir. Não, não, é o D. Olhem aqui, olhem para vocês verem. Olhem esse detalhe, como que eles colocam para gente, né? Como que está vindo, como esse material da linfa, olha, ele acaba desembocando, podendo ter essa associação juntamente com a veia, né? Então, olhem, tanto eu tenho aqui desse lado, como também é possível de se observar do outro lado. Então, olhem esse detalhe um pouco mais central aqui para vocês, tá? Que eu acho interessante, que também às vezes tem desenhos, mas lá são imagens chapadas, né? A gente às vezes não consegue ter a dimensão, a visualização desse detalhe. Então, eu acho interessante aqui mostrar para vocês. Olha que bonito. Agora dá para vocês verem os linfonodos, né? De uma maneira mais consistente, tá? Então, aquilo que nós vimos ao longo, né? Do nosso contexto, da nossa matéria. Então, observando isso. Deixa aqui pegar, diminuir aqui. A gente tem a observação geral. Deixa eu voltar, tem uma outra coisinha também que eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver, porque tem aqui esse. É mostrar para vocês o timo, né? Lembram o local também de linfócitos T? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Não, é o D. Colocar ele mais central. Reparem, a gente está aqui com vista do coração, né? Olha que bonito, né? Aí aqui eu aumento o volume para vocês verem. Bem, o que eu chamo a atenção de vocês? Essa estrutura daqui, gente, é o timo, né? Nós também vimos que é um local, órgão linfóide, do qual nós temos grande presença de linfócitos T, tá? E que, lembrando que o timo, ele está muito presente até a adolescência. Na nossa adolescência, a gente tem um timo no seu maior tamanho, na sua maior proporção. A partir do momento que a gente vai agora passando da adolescência e vai, né, passando por processo de desenvolvimento, envelhecendo, esse timo ele acaba retraindo, né? Sofrendo uma diminuição do seu volume e, embora não haja perda nenhuma do ponto de vista funcional, porque nós temos outros locais, né, de maturação dos linfócitos, tá? Mas aqui vale
apenas observação. Aqui, mais uma vez, aquilo que eu chamei a atenção de vocês, né? Do material chegando, desembocando aqui aos vasos venosos, tá? Veia cava superior. Bem, deixa aqui uma outra coisa. Agora, por fim, quero só mostrar a vocês a medula óssea. A medula óssea, que também foi objeto nosso aqui, da nossa disciplina. É um local onde nós temos a formação, né, das células do sangue. Então, chamando a atenção aqui, clássico, né, um osso longo, aqui no caso específico, um fêmur, e do qual a gente consegue perceber esse ambiente, né, da medula óssea vermelha, que depois acaba sendo substituída, mas a gente, aqui, ó, né, local de medula óssea, tá? Chamando a atenção para vocês. Existe uma última coisa, prometo que é a última. Mostrando a vocês, não, aí não são dos sistemas, que é o baço, né? Que a gente fala do baço. E aqui eu tenho oportunidade, acho que é nesse daqui. Vou dissecar aqui, ó. Se não me engano, é aqui que ele tá. Nessa imagem, esse tipo de imagem aqui. Não. Que é possível vocês observarem. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu voltar com a faquinha, senão eu vou... Oi, chega nesse... Desculpa interromper. Pode falar. Você também seria ideal você também, se você conseguir mostrar sobre a questão que você apresentou hoje, sobre a hérnia de hiato. Não sei se você consegue mostrar nessas imagens. Tá. Não, bem lembrado. Eu acho que dá para eu fazer uma menção aqui, vocês entenderem melhor, tá bom? Vou fazer sim. Deixa eu só aproveitar aqui, ó. Olha que legal aqui. Esse é o baço. Eu vou clicar e vai ficar azulzinho, olha. Olha, tá? Esse é o baço. É uma estrutura única, tá? Olhem só. É ele, né? Só para contextualizar, é o baço, a estrutura da qual que é responsável, que a gente viu, a destruição de hemácias velhas, né? Quando as hemácias vão ficando acima dos, por exemplo, 120 dias, elas vão sendo destruídas e elas vão ser destruídas pelo baço, tá? Como a gente viu, órgão único, altamente também vascularizado, é por isso que qualquer, às vezes, lesão no baço tem a necessidade, às vezes, da retirada completa dele, porque, caso contrário, a hemorragia é intensa, tá? E aproveitando o que a Alessandra está falando aqui, aí eu tenho que, deixa eu ver aqui, sistema digestório. Aqui, sistema digestório. Bem, deixa eu ver, aí eu não sei específico para vocês enxergarem isso melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ele não vai aparecer a ponto. Vou pegar essa imagem que eu acho que dá para vocês terem uma noção. Vou virar, tá? Olha, essa imagem, né? A gente tem a situação do trato digestório. Imagine aqui, não está representado, mas olha, onde eu estou circundando aqui, ó, é o local onde a gente tem a presença do músculo diafragma, tá? Ele separa a região torácica da região abdominal, tá bom? Então, o que é hérnia de hiato? Eu vou tirar esse fígado daqui. Tá. Isso, filho. Aí, tô aqui tirando para vocês observarem. Isso, voltação de tudo. Imagine, o que na hérnia de hiato acontece? Reparem que se eu tenho aqui essa linha, essa estrutura muscular, né? Como eu falei com vocês, o esôfago, ele ultrapassa essa estrutura muscular. Na verdade, essa estrutura é ultrapassada pelo esôfago, pela artéria aorta e pela veia cava inferior, tá? Que não estão aqui representados, mas são as 3 únicas estruturas que ultrapassam o músculo diafragma. E aí, o que acontece? Na hérnia de hiato, essa estrutura aqui, que é o estômago, né? Já faz parte do estômago, que é uma região altamente abdominal, ela possa evadir, ela é empurrada e ela acaba ultrapassando o músculo diafragma. Vocês imaginem o que é que ficar com uma porção do estômago, tá? Comprimida por um espaço, né? Como se fosse um verdadeiro buraquinho, por um espaço que é esse espaço que passa o esôfago.
Então, a pessoa, ela fica com uma sensação dolorosa muito intensa, tá? Então, é isso que a gente denomina de hérnia de hiato. É por isso, inclusive, que é uma situação que tem que ser tratada cirurgicamente. Eles até acreditam que, por exemplo, pessoas que realizam ali no seu dia a dia atividades muito intensas, pegar muito pesado, enfim, são algumas características que eles acham, né, que possam contribuir para essa emergência dessa região do estômago, que venha, às vezes, poder ultrapassar esse pequeno ambiente, tá? Que é como se eu te fizesse um nozinho, vocês imaginem, né? A sensação dolorosa é muito grande, o desconforto, o prejuízo ao trato digestório, tá? Enfim, é isso que a gente falou, que foi citado lá no nosso caso clínico, tá bom? Nós vamos, de qualquer forma, viu, gente? Aqui é só porque a Alessandra lembrou e aproveitando em termos da imagem do digestório, mas fiquem tranquilos que na hora que vocês estudarem a morfo do digestório endócrino e renal, o professor vai pontuar com vocês isso, com clareza, com imagens específicas, tá? Aqui eu trabalhei também com vocês com a possibilidade de imaginar, né, a presença do músculo diafragma aqui, mas de uma maneira oportuna o professor vai esclarecer isso de uma maneira mais adequada a vocês, tá certo? Quero saber se vocês têm mais alguma pergunta. A partir daí, então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ligar minha câmera, deixa eu mandar o meu beijo a todos vocês, né? Já mandei, mas de uma maneira especial a todos vocês. A gente finaliza aqui a nossa morfo do sistema imune, tá? Chamando a atenção de vocês, não deixem... Ô, gente, eu quero ver a carinha de vocês aqui, ó. Deem tchau aqui para mim, ó. Ó, tô aguardando vocês. Não deixem, né, de, por favor, fazer a atividade oficial 2, encaminhar, tá? Se atentem aí com prazo, tá? Enfim, aos meus meninos do primeiro período, sexta-feira a gente finaliza também o tegumentar, né? Então, estaremos lá, tá? Não se esqueçam. Ei, Bia! Aí, a Alessandra entrou e já saiu. Não precisa sair não, Bia. Alessandra, pode voltar. Isso aí, ó, que bom. A gente fica com saudade, né? A gente fica aqui há quanto tempo sem se ver, né? Então, um beijão para vocês. A nossa disciplina que fala tanto de doença, então eu queria, de uma maneira especial, desejar a vocês muita saúde, muita paz, muitas bênçãos para vocês e familiares, né? Que, enfim, que é o que a gente mais precisa, né? De uma maneira geral, é o que eu acho que cada um de nós, que é fundamental, é vida e saúde, tá? Então, eu finalizo aqui com vocês hoje. Fiquem com Deus. Aos meus meninos do primeiro até sexta, aos meus alunos do segundo e alguns do terceiro que entraram também, né? Um grande beijo a vocês. Fiquem com Deus. Façam bem a oficial 2. Semana que vem estarei aqui no plantão. Peço para vocês não deixarem para a última hora, não, né? Mas se ainda tiver alguma duvidazinha sobre a oficial 2, semana que vem estou aqui de plantão, posso atendê-los, tá bom? Só não deixem para fazer para a última hora, para não ter problema de envio. Fiquem com Deus. Amém. Até. Beijão, viu? Um grande beijo a vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.